Edson Índio, secretário da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Só para dizer que a central, me permita que eu diga, gente, o secretário-geral corresponde ao presidente. Uma satisfação te receber aqui. Obrigado. Bom dia a todos os participantes dessa audiência. Cumprimentar o senador Paulo Paim, parabenizá-lo por mais essa atividade. O senador Paim tem sido um incansável defensor dos direitos dos trabalhadores, da maioria do nosso povo. E também essa iniciativa aí comunicada pelo senador Paulo Rocha e pelo senador Lindbergh, na perspectiva de que a emenda constitucional 95 do teto do gasto foi exatamente proposta pelo governo e a reforma trabalhista vem chocar com os pressupostos de uma medida tão nefasta, mas exatamente proposta pelo próprio governo do Michel Temer. É difícil falar o nome dessa pessoa sem adjetivos que nos provoquem urticária, né? Mas saudar primeiro também aí todos os trabalhadores da enfermagem, dizer que a Intersindical apoia essa luta, é fundamental a aposentadoria especial para esses trabalhadores que dão sua vida, todo o seu esforço, trabalham sob condições muito precárias, na maioria das vezes, e tem atividades e tem funções particulares que exigem e que justificam, sim, uma aposentadoria diferente dos demais trabalhadores pelas suas especificidades. Dizer, senador, hoje é dia 10 de julho, no dia de ontem, no dia 9 de julho, nós comemoramos em São Paulo os 100 anos da primeira greve geral realizada no Brasil, uma greve que foi iniciada pelas operárias do cotonifício Cresp, e que, por 45 dias, os trabalhadores pararam toda São Paulo, e, ao final daquela greve, se conquistou redução da jornada de trabalho, se conquistou melhoria nos salários, e aquela greve foi o ponto mais importante, fundamental, para que, nos anos seguintes, se fundassem sindicatos e, na década de 40, Getúlio Vargas fosse consolidar direitos que foram impulsionados e conquistados a partir daquela greve. E o que nos estarrece é que, 100 anos depois, a gente tem que vir aqui para o Congresso para defender direitos que foram conquistados pela luta das operárias, mulheres e homens, há 100 anos atrás. O que nos mostra o tamanho do retrocesso e o que significa esse governo absolutamente contrário aos interesses do povo brasileiro, absolutamente sem nenhuma preocupação com a maioria da população, com os trabalhadores, com aqueles que produzem a riqueza nesse país. A reforma trabalhista, na verdade, uma deforma, porque deforma completamente os direitos sociais e as relações de trabalho no Brasil, que foi muito bem colocada pelo procurador Paulo Juarez Vieira. Ela, na verdade, ela transforma os empregos em bicos. Ela acaba, praticamente, com os empregos com carteira assinada. Ela coloca uma boa parte da população totalmente sem proteção social, sem nenhuma garantia daquelas que estão estabelecidas na legislação. O Temer, ele sancionou 2 meses atrás a lei do trabalho temporário, que ampliou o trabalho temporário e permitiu a terceirização irrestrita nos contratos de trabalho temporário, porque não é para todos. Já criou uma legião, e teremos legiões de trabalhadores temporários, nômades, aqueles que não conseguem o mínimo de garantia, de estabilidade, enfim, de previsibilidade com o seu emprego. E que, portanto, como o procurador bem lembrou, essa falácia muito alardeada pela mídia de que a reforma não acaba com direitos trabalhistas é uma mentira das mais deslavadas que eles querem trazer para o povo brasileiro. Primeiro, como o procurador já disse, estabelece e legaliza fraudes. É
a legalização de fraudes do contrato trabalhista de diversas formas que já existem e já são praticadas por muitas empresas, mas elas não podem ser aumentadas exatamente porque estão irregulares, porque afrontam a lei. Então, eles legalizam a fraude, legalizam diversas práticas fraudulentas de contratação para reduzir o valor de salário, para reduzir direitos, para aumentar o lucro de uma minoria dos bilionários, daqueles que já acumulam fortunas bilionárias, daqueles que não têm a menor preocupação com as condições de vida do nosso povo. Trabalho autônomo, PJ, MEI, acaba com todos os direitos que estão estabelecidos no artigo 7º, como foi lembrado pelo procurador. Não haverá 13º, férias, fundo de garantia, descanso semanal remunerado ou outros direitos que são estabelecidos na CLT para esses trabalhadores que são contratados por essas vias precárias. Uma outra medida, a terceirização irrestrita, vai colocar milhões de trabalhadores em contratos precários sem os direitos que estão estabelecidos nas convenções e nos acordos coletivos. E como bem lembrou o procurador, trabalhadores ainda mais suscetíveis a acidentes de trabalho, a morrer no trabalho, ao aumento da rotatividade, ao aumento da jornada, às pioras das condições de trabalho. Lembrando, principalmente para esses que tanto falam de corrupção, inclusive no judiciário, a terceirização no setor público, da forma como está, vai acabar com o concurso público e os gestores não vão mais precisar contratar servidores, vão contratar empresa de apaniguado desses canalhas que financiam campanhas para tocar o serviço público, aumentando a corrupção no Brasil de forma desmedida. O contrato, essa deforma também traz a modalidade do trabalho intermitente. Como o senador Lindbergh lembrou, sequer o salário o trabalhador vai saber no início do mês quanto é que vai receber. Não vai poder sequer fazer um crediário porque não tem como prever o salário. É como se o trabalhador, nós já dissemos aqui, só comesse algumas horas por mês, só se alimentasse alguns dias, que seus filhos só fossem à escola alguns dias. É como se as mulheres desse país, que carregam esse país nas costas, inclusive nós homens, só tivessem necessidades a hora que o patrão precisa. E nós não vamos aceitar esse tipo de medida, mas nem a pau, Juvenal, como diria lá em Promissão. Não vamos aceitar. E os senadores têm que saber que esse país vai virar e vai virar contra eles. Essa deforma também traz o negociado sobre o legislado, que permite chantagem completa. A todo momento o trabalhador vai ser chantageado. Ou você aceita reduzir o horário do almoço, ou vai ser demitido. Ou aceita fracionar as férias, ou aceita mudar a jornada, ou aceita um tipo de remuneração por produção, ou vai ser demitido. Seremos chantageados o tempo todo. Para quê? Para aumentar o lucro das grandes empresas. Como o procurador diz aqui, acaba com a justiça do trabalho. Na verdade, institucionaliza a injustiça no trabalho. É preciso saber que a maioria do povo brasileiro trabalha em condições muito difíceis. E, muitas vezes, um trabalho muito injusto, adoecedor. E o que a gente quase sempre tem, ou recorre ao sindicato, ou à justiça do trabalho. Se quer esse direito, eles estão garantindo para o nosso povo. É preciso dizer que essa deforma ela prejudica milhões de trabalhadores. Milhões de mulheres e homens que vendem a sua força de trabalho. Mas nós precisamos também dizer para os micro, pequenos e médios empresários, senador Paim, que eles também serão prejudicados. Essa reforma não beneficia o micro e pequeno empresário, não. O que beneficia micro e pequeno empresário é redução dos juros, é reforma tributária, é aumento da massa salarial, é o aumento do consumo, é a melhoria das condições de vida da maioria da população que compra aquilo que o micro e pequeno empresário vende ou produz. Essa reforma só interessa aos grandes, ao grande capital. E não é à toa, senador, que essa semana o dono do Itaú, Roberto Setúbal, o banqueiro Bob Setúbal, fez um artigo defendendo a aprovação da reforma. Diz que é assim que vai melhorar. Ele se esquece de dizer, o seu Setúbal, dono do Itaú, cobra uma taxa de juros no crédito rotativo do cartão de crédito de 419% ao ano.
Esse é o cara que quer bem ao povo brasileiro. O Santander também fez um editorial defendendo a aprovação dessa reforma. O Santander cobra uma taxa de juros no cheque especial 436% ao ano. E a Rede Globo, que tem os seus jornais patrocinados pela Crefisa, essa financeira que patrocina, todo mundo já ouviu falar da Crefisa, né? A taxa de juros daquele empréstimo que a Crefisa oferece na Rede Globo custa 759% de juros ao ano. Nem o tráfico de drogas dá o retorno que esses banqueiros têm no Brasil. É inadmissível que essa canalha venha aqui defender, reduzir direitos do povo trabalhador e cobra essa taxa de juros escorchante do povo brasileiro. É isso aqui que precisa mudar e não acabar com os direitos do povo trabalhador, daqueles que constroem a riqueza do nosso país. Eles dizem que é para modernizar. Essa reforma vem como modernização, como se a CLT, que de fato foi estabelecida em 43, mas já foi alterada inúmeras vezes. Como o procurador muitas vezes já lembrou, mais de 75% da CLT lá de 43 foi alterada. Portanto, o que eles querem não é modernização. Isso é areia que eles jogam nos nossos olhos, né, para a gente acreditar e cair nessa cantilena. Essa modernização deles, e é verdade, é para nos levar para o século XIX. É a superexploração. Eles acham que é moderno aumentar o lucro dos bancos, aumentar o lucro dos grandes conglomerados, piorando a vida do povo. Moderno para eles é alugar pessoas, porque é isso que faz uma empresa terceira. A empresa terceira aluga pessoas para outras. Vocês trabalham nos hospitais, sabem o que significa isso. Tem lá uma empresa terceirizada que aluga pessoas. Essa é a modernização que eles querem para o povo brasileiro. Moderno para eles é levar a maioria do nosso povo para o empobrecimento brutal. É jogar milhões de pessoas na desassistência, na desproteção social, como querem com a reforma da Previdência e com a reforma trabalhista. É levar milhões de pessoas ao adoecimento no trabalho, como lembrou aqui o procurador. O trabalho no Brasil adoece muita gente. Somos campeões em acidente de trabalho. E essas relações de trabalho estabelecidas por essa reforma vai piorar e agravar muito, levar milhões de pessoas ao adoecimento no trabalho. E, infelizmente, eles dizem que isso é moderno. Nós achamos que moderno é outra coisa. Eles dizem que é para gerar emprego, senador. Mentira! É para migrar os empregos com direitos para empregos precários. Vamos lembrar que um hospital, a maioria de vocês trabalha no hospital, num banco, numa fábrica, em qualquer indústria, num escritório. Uma parte vai ser pejotizada, outra parte vai ser de autônomos, outra parte vai ser de trabalhador intermitente, a outra parte de trabalhador com jornada maior, contrato direto com direitos só em último caso. Só vão contratar trabalhadores com direitos só em último caso. E nós não podemos concordar com esse estado de coisas, que na verdade transforma os empregos do povo brasileiro em bico. Em bico. Nós sabemos, senador, não sei como é que está o nosso tempo. Tem 5 minutos. Primeiro, lembrar aos 16 senadores que votaram na CCJ a favor dessa proposta, esses senadores, assim como os outros das outras comissões que votaram a favor dessa proposta, viraram as costas para o povo brasileiro. O povo brasileiro vai virar as costas para essa laia. Nós não somos o povo brasileiro, felizmente, não é da laia do seu Aécio que manda matar antes que o delatem. Imagina se o povo brasileiro começa a seguir o conselho do senador Aécio Neves, né? Junto a esses senadores. O nosso povo não é dessa turma, né? O povo brasileiro é um povo trabalhador, é honesto, não adota os métodos do presidente do partido que coordena essa casa e que coordena esse governo. Mas o povo brasileiro tem mecanismos de luta, de greve, de paralisação, e nós vamos utilizar e vamos perseguir
o resto da vida, esses senadores que votarem a favor dessa medida, se votarem, nunca mais vai ter o voto do povo trabalhador. E nós vamos lembrar todo dia desse povo. E vamos até as próximas gerações deles. Nós não vamos parar só neles não, porque quem for responsável pelo empobrecimento do nosso povo vai ter que pagar até a quinta geração. Até a quinta geração, porque não é possível que a gente permita esse estado de coisa, não é possível que a gente permita essa mudança que traz tanto prejuízo para o povo brasileiro. Eu sou do estado de São Paulo, lá os 3 senadores, senadora Marta, senador Zé Serra, senador Ayrton Sandoval. Vocês botem as suas barbas ou suas sobrancelhas de molho, porque o povo do estado de São Paulo nunca mais vai votar nesses 3 senadores e vocês vão para a lata do lixo da história, junto com o Temer, esse sujeito, amigo do Rocha Loures, amigo do Aécio Neves, amigo do Joesley, esse sujeito que não tem moral, não tem condições, não tem legitimidade, não tem apoio do povo brasileiro e está provado. E hoje, seu Sveiter, nós também estamos de olho no senhor, está provado, esse Temer vai cair, vai para a lata do lixo e vai junto com ele todos os senadores e senadoras que votarem a favor dessa proposta. Vão para a lata do lixo e vão sofrer as consequências como um cão, porque o nosso povo é de luta. Desde o século passado nós estamos lutando para melhorar as condições de vida, e não serão esses senadores que se colocaram no poder por um golpe, uma quadrilha, para acabar com os direitos do povo brasileiro. E não adianta vir com eleição indireta para colocar mini-maia aqui não, porque se tiver mini-maia, vai ser fora maia. Nós queremos eleições diretas, porque a manutenção do Temer, ou uma eleição indireta, é a garantia que o grande capital tem para colocar aqui e aprovar essa reforma que acaba com os direitos trabalhistas, para acabar com o direito à aposentadoria. Nós não vamos aceitar o fim dos nossos direitos, vamos lutar. Hoje, a Frente Povo Sem Medo está chamando manifestações em todo o Brasil. É preciso que o povo brasileiro, a juventude, os trabalhadores saiam às ruas, liguem para os senadores, pressione, digam para ele, se votar nessa proposta, nunca mais vai ter o voto do povo trabalhador e nós vamos denunciá-los até os últimos dias das suas vidas, porque votaram contra o povo brasileiro e levaram milhões de pessoas ao empobrecimento e à barbarização das relações de trabalho no Brasil. Muito obrigado, senador. Vamos à luta, vamos impedir a votação desse projeto. Não tem legitimidade, não pode passar e sequer, como está sendo questionado no STF, consegue atribuir aquilo que a emenda constitucional 95 permitiu. Grande abraço, vamos lutar, não vamos permitir a aprovação dessa tragédia para o nosso povo. Obrigado, senador. Muito bem, esse foi o Edson Índio, secretário da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, que, na verdade, para o bom entendimento, é o presidente da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Lá, o secretário faz o papel de presidente pelo estatuto da entidade. O Índio sempre muito firme, muito corajoso, né? E com argumentos muito sólidos na defesa dos trabalhadores do campo da cidade, da área pública e da área privada.